Hoje eu confesso para vocês que eu tô tremendo por dentro. Exatamente isso. Por que que eu tô querendo gerar essa curiosidade ou esse espanto em você que está assistindo a gente e que está acompanhando a Rampa hoje nessa gravação, nesse momento? Tanto você que nos ouve pelo Spotify, pelo Deezer, ou você que nos assiste pelo YouTube, eu estou me sentindo assim porque quando nós fomos definir a pauta, eu simplesmente comentei com o meu convidado de hoje que deixasse fluir, deixasse acontecer, deixasse Deus conduzir tudo isso, porque tem muito conteúdo. Ele tem muito conteúdo para entregar. Ele é autor de 2 livros, a primeira e segunda edição dos livros A Centralidade de Cristo. Você achou complexo isso? Vamos pedir para o autor falar a respeito, né? Boa tarde, bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada, depende, né, pastor Depende Ricardo? da hora que cada um estiver assistindo e ouvindo. Depende de cada momento, é verdade. Boa tarde, Thiago, prazer estar aqui com você, participando, desfrutando desse momento. Passando pela Rampa. Passando pela Rampa, uau! O nome é muito sugestivo, né? É verdade. Pois Pastor, olha, um prazer tê-lo aqui, tá? Amém. Eu diria que é uma honra, na verdade. Eu tive a oportunidade, eu e o Diego, nós tivemos a oportunidade de conhecer o pastor Ricardo há poucos dias, acho que há cerca de 15 dias, através de um amigo especial, o pastor Júnior lá de Campinas, que já esteve, já passou pela Rampa também, e com certeza deve ser um dos primeiros a assistir ou ouvir essa entrevista, tá? Esse bate-papo aqui que nós estamos gerando hoje. E, inclusive, pastor, eu quero compartilhar algo bem especial com o senhor, que isso que nós estamos gerando aqui agora está sendo transmitido, eu falei do Spotify, do Deezer, do YouTube, esqueci de falar de algo muito especial que Deus está nos presenteando nesse momento, que é a oportunidade de estarmos falando nas ondas do rádio. Uau! É verdade, através da Rádio Sara Brasil, Que legal. que pertence à Igreja Sara Nossa Terra. Sim, Então, sim, conheço. um canhão de potência aí. Uau. Então, para que o senhor tenha essa noção, né, de para onde essa mensagem será enviada. E para a gente conhecer um pouco mais, eu peço a atenção de todo mundo que está nos acompanhando agora. Fique ligado nesse bate-papo de hoje, porque eu tenho certeza que nós todos, iremos aprender muito. Eu brinquei com ele, ele é mestre. Ele disse, pô, não sou mestre, mas eu acho que é um pouco de falta de modéstia da parte dele. Ele é um mestre, sim, ele tem ensinado muitas pessoas por aí. Mas antes disso, eu quero entender um pouco como isso foi gerado no senhor. Quando que o senhor entendeu, que dia da sua vida você percebeu assim, pô, eu sou um pastor, eu sou um mensageiro da palavra de Deus, eu vou evangelizar pelo mundo. Quando que teve esse insight, essa percepção? Ricardo Costa. Cara, eu venho de uma família, assim, totalmente destruída. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era espírita. Nós somos uma família nordestina. Meu pai era um nômade, vivia entre São Paulo e Pernambuco. Certo. E a nossa última vinda para São Paulo foi em 89, eu tinha 13 para 14 anos. E eu era revoltado contra Deus, mesmo sem conhecê-lo. Eu era revoltado porque eu olhava para os meus amigos, via uma família tão boa, os pais tão bons, e nós não tínhamos o que comer, não tínhamos nada, né? E eu tinha uma revolta contra Deus mesmo não o conhecendo. Que idade o senhor tinha na época? 13 para 14 anos. Ok. E quando um amigo me chamou para um encontro regional de jovens, e eu fui. Eu lembro como se fosse hoje ainda o tema, né? João capítulo 4, o Pai procura adoradores. O Pai procura adoradores. Quando eu entrei naquela igreja, pela primeira vez eu estava entrando numa igreja evangélica e eu vi o pastor pregando algo que me chamou a atenção, e dentro de mim eu pensei da seguinte forma: se o que aquele cara está falando é verdade, a minha vida é uma mentira. Eu era um adolescente. E logo após eu comecei a ir e me apaixonei por Jesus, me entreguei a Ele, uma vida de oração, uma entrega. Eu sempre fui muito intenso em tudo na minha vida. Eu comecei a buscar o Senhor, depois fui fazer teologia. Em 95 eu casei, eu estava com 20 anos quando eu casei. Em 97, exatamente dia 28 de abril de 97, eu fui para o ministério. Olha aí. E aí começamos um trabalho, começamos a desenvolver algo. E em 2008 eu tive uma experiência muito profunda com o Senhor. Uma volta de 1h da manhã ele entrou no meu quarto e eu chamo aquela noite do meu Val de Jaboque. Ele queria me levar para águas mais profundas
E de junho de 2008 para cá, eu passei a viver uma vida entregue de oração, meditação na palavra, de uma forma mais intensa. Eu já era pastor, mas eu passei a viver uma desconstrução dentro da minha teologia, dentro do meu entendimento. Né? Eu costumo falar que dos fariseus eu era irrepreensível. Eu não estava errando no errado, eu estava errando no que é certo. Esse é aquele conflito assim que tem acontecido com muita gente, de descobrir que há algo muito maior do que a religião? Faz sentido, tem a ver com isso ou não? Tem, porque... Como que se deu essa percepção? Cara, o que se deu essa percepção é que eu estava desenvolvendo o evangelho pela mente. O evangelho ele não é da mente, ele é do coração. Ele não é racional? Não é racional. A racionalidade do evangelho é só o poder de escolha, não de vida. Uau. A racionalidade do evangelho é só para você escolher, porque o livre-arbítrio está no campo da mente. O evangelho não é racional. O evangelho ele é espiritual, ele não é da cabeça. Aí nós precisaríamos pelo menos uns 3 dias para a gente falar de tricotomia, para nós entendermos o que é espírito, alma e eu não corpo. sei você que está ouvindo, mas a minha cabeça já começou a dar nó aqui, tá? Mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Começa a orar e pedir uma compreensão aí espiritual também. Tem uma provocação no livro dele que é interessante, ó, tá escrito aqui. Quem somos, de onde viemos? Parece o Globo Repórter do crente, do ser humano. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui? Essas são as perguntas mais importantes da nossa vida. E sem essas respostas, jamais viveremos a vida em plenitude. O Ricardo já descobriu isso aqui tudo a respeito dele? Sim, eu já descobri, mas essa busca não tem um ponto final. Nós precisaremos de toda a eternidade para conhecer Jesus. Então, eu sei de onde eu vim, eu sei o que estou fazendo, só que isso ele sempre vai ampliando. Não é um ponto final. Quando você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai. Nós não estamos perdidos por não saber para onde estamos indo. Nós estamos perdidos por não sabermos de onde viemos. A essência do negócio. Sim. Ninguém está perdido por não saber para onde vai. É na origem que revela se nós estamos perdidos ou não. Porque tudo termina como começa. A Bíblia é um livro simétrico. Quando você entende Gênesis 1 e 2, você entende Apocalipse. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Apocalipse, novos céus e nova terra. No princípio fala de um casamento. Lá termina com casamento. Amém. Aqui fala sobre a árvore da vida. Lá fala sobre a árvore da vida. Então, a Bíblia é um livro simétrico. Ela vai terminar como começa. Então, se você está sofrendo, pode se alegrar, porque lá no final tem festa. Então, a gente já sabe como é que vai terminar. Então, se você sabe como é que vai terminar um filme, você já pode sofrer tranquilamente no meio. E esse é um desafio que o senhor estava comentando aqui também nos bastidores, que ele vira e mexe, ele bagunça a nossa cabeça. Sim. Porque todos nós estamos constantemente buscando construir, entender, interpretar a nossa identidade. Faz sentido ou não? Sim. O ser humano, ele está buscando. Nós somos a geração mais bem informada que já passou pela Terra, mas também a geração mais perdida. Nenhuma outra geração teve tanta informação quanto a nossa. O que causa essa bagunça na cabeça da gente? Porque o homem, ele foi criado a partir do seu... O homem foi feito e criado. O homem foi feito a partir de alguém. Gênesis 1, 26 e 27 diz, façamos, no versículo 26, o homem. No versículo 27 diz, criou Deus. Fazer é diferente de criar. Tá. Fazer é fazer a partir de algo. E criar é criar do nada. É do nada. Então, o homem foi feito a partir de Deus e foi criado do nada. O corpo do homem foi criado da terra. O espírito do homem veio de Deus. Quando o homem pecou, o seu espírito morreu. O homem deixou de ser um ser tricótamo e passou a ser um ser dicótamo. Só que, quando o homem passou a viver essa dicotomia, ou seja, uma vida a partir do psique, vontade, intelectos e emoções, ele passou a ter um vazio que todo ser humano não sabe do quê. Que não é um vazio por uma religião, é um vazio pela origem. Por exemplo, quando você olha por um peixe, você nunca encontra um peixe em depressão. Certo. Você nunca encontra um peixe passando necessidade. Eu ia te perguntar isso, como que enxerga isso nas pessoas? Como você consegue notar isso no ser humano, na humanidade? Esse vazio. De que maneira normalmente se manifesta? Na ansiedade. Na busca, na ansiedade, o ser humano está tentando, ele começa uma faculdade, daqui a pouco desiste, está buscando, não é isso que eu quero, depois, a inquietação, você percebe que a pessoa está procurando algo. Nós somos a única criação, nós somos a cereja do bolo, nós somos a obra-prima da criação.
Nós não estamos aqui para falar de Deus, nós estamos aqui para representar Deus, para expressar. Toda a criação revela a glória de Deus. Nós representamos o Criador. Quando você olha, como eu disse, para o peixe, você não vê um peixe fazendo terapia? Você não vê um peixe passando necessidade? Você não vê um peixe em crise de identidade? Por quê? Porque ele está na fonte. Quando você olha para a planta, você não vê uma planta com crise, passando necessidade, porque ela está na fonte. Quando Deus quis planta, ele não falou com a planta, ele falou com a terra. Porque Deus nunca cria algo sem antes criar uma fonte. Quando Deus quis planta, ele não falou com a planta, ele falou com a terra. E a terra produziu planta. Então, quem sustenta a planta? A terra. Para nós nunca esquecermos a nossa conexão, a nossa origem. Quando Deus quis peixe, antes dele desejar peixe, ele criou os mares. E quando ele quis peixe, ele falou com os mares. E aonde que é o habitat dos peixes? Nos mares. Agora, quando Deus quis você, com quem que ele falou? Ele falou com ele mesmo. Se você tirar o peixe das águas, ele morre. Se você tirar a planta da terra, fica desnorteado. Fica desnorteado. Se você tirar o homem de Deus, ele morre. Então, o que o homem precisa não é de uma religião, é de uma origem. É da sua fonte, é da sua natureza. E fora da origem, você é incompleto. Vai estar te faltando algo. O peixe não tem religião nenhuma. Como explicar isso para as pessoas? Como explicar isso? Primeira coisa... Como conscientizar a humanidade disso? Primeira coisa que nós devemos entender, que não é acerca de uma religião, Tiago. As pessoas estão pensando numa religião. Toda religião tem um Deus, o cristianismo só não tem um Deus. O cristianismo tem um pai. Toda religião tem um Deus. E se toda religião tem um Deus, aqueles que servem a esse Deus são servos. E também nós temos um Deus, mas nós não temos só um Deus. Nós temos um pai. E dele nós somos filhos. Então nós estamos aqui para representá-lo. O que as pessoas precisam entender é que não é acerca de uma religião, é acerca de uma fonte, é acerca de uma natureza, é acerca da vida. Fora disso, porque o homem ele foi criado para viver, para expressar de certa forma 3 vidas. A vida bios, que está no corpo, a vida psique, que está na alma, e a vida zoe, que é a vida do espírito. Sim. Quando o homem morreu, ele não perdeu a vida psique ou a vida bios, ele perdeu a vida zoe, a vida do próprio Deus. Deus habitável. Emmanuel não é só Deus conosco, é Deus em nós. Então, entender isso, o homem ele está buscando pela fonte, ele não está buscando por uma religião, ele está buscando pela sua origem. Por mais que ele não crê, ele seja ateu, enfim, ele não crê em religião, ele não crê em nada. O que nós estamos falando aqui não é acerca de uma religião, é acerca da necessidade de nós voltarmos para a fonte. Quando você olha, Tiago, Jesus, ele nunca disse que ia para o céu. Quem fala que vai para o céu é a gente. Jesus nunca disse que ia para o céu. Leia os 4 evangelhos. Ele disse, João 16, 28, eu saí do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e volto para o Pai. Ele nunca disse que ia para o céu. Quando eu estou conversando com algumas pessoas, as pessoas falam, Deus mora no céu. Eu falo, uau, que legal. E antes dele criar o céu, ele morava onde? Tá, se Deus mora no céu, ele morava onde? Que loucura, é verdade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele morava onde de criar o céu? Se todas as coisas subsistem nele, todas as coisas foram criadas por ele, Deus está no céu ou o céu está em Deus? O céu é um lugar em Deus ou um lugar onde Deus está? E você fala, qual a importância de entendermos isso tudo? Porque se o céu é um lugar, eu quero ir para lá. Se o céu é um lugar onde Deus está, eu quero ir para lá. Mas se o céu é um lugar em Deus, eu já estou lá. Amém. Então aí eu não espero para ir para lá para ser feliz. Eu passo a viver feliz a partir de agora. Sim, claro. Então, claro que lá nós viveremos toda a plenitude. Não, e a Bíblia vai ter vários trechos que vai falar sobre isso, né? Não esperar para ser feliz no fim, aquela coisa toda, não criar essas expectativas. Só pode continuar tomando água aí, que eu vou falar rapidamente aqui para o pessoal de casa sobre o Brain Action. Se você precisa, de repente, você trabalha aí com o mercado financeiro, talvez você é um trader, ou se você é um gamer, ou talvez você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, você trabalha, está se preparando para algum concurso, ou para se formar, ou de repente para passar numa faculdade muito difícil, você tem um desafio, onde esse desafio está exigindo muito da sua concentração. Você precisa conhecer o Brain Action. Para quem está nos acompanhando aí pela internet, pelo YouTube, vai ser mais fácil para você clicar no link que está na descrição desse vídeo, ou você pode, para quem está nos ouvindo pelas ondas do rádio, ou talvez por alguma plataforma de streaming agora, pode acessar aí brainaction.com.br. Trata-se de um suplemento alimentar
desenvolvido com ingredientes naturais que vai te auxiliar na concentração, no melhor uso da sua memória, a desenvolver o foco. Então acesse, conheça agora o Brain Action. Tomou água? Tomei tá água. Tudo certo? Tudo tá tudo bem? Tudo de boa. Tem uma palavra aqui que eu acho que tem vínculo com isso que vai de encontro com o que o senhor está tratando agora, que é o propósito. Sim. Né? Propósito, qual é a conexão de propósito com a essência do ser humano? Com a identidade do ser humano. Com a identidade. Ok. Propósito está ligado à vocação. Tá. Quando você não sabe quem é, você passa a se definir no que você faz. O que você faz não é você. O que você faz é uma vocação. Ok? A mangueira não produz manga para ser mangueira. Ela é mangueira, por isso ela produz manga. Verdade. Então a gente precisa entender o seguinte. Tiago. Tiago não é quem você é. Tiago é o nome que colocaram em você e nem perguntaram a sua opinião. Nacionalidade também não é quem você é. É o país que você nasceu. Pastor Ricardo não é quem eu sou. É o que eu faço. Bagunçou toda a minha cabeça agora, que bugou tudo. Quando você procura a essência, a origem da palavra identidade, ela vem de idem. A palavra identidade vem de idem. Todos nós sabemos o que significa a palavra idem. Quando eu digo eu tenho muito respeito por você, você diz idem, igual. Igual. Então, identidade não está ligado com o que eu faço, mas igual a quem eu sou. Amém. Igual a quem? 1 João 4,17 diz, assim como ele é, também nós somos. Isso é identidade. O que você faz está ligado à sua vocação e não quem você é. E qual o problema de você se definir no que você faz? É que quando você tem resultado, você se acha bem-sucedido. Quando o resultado é negativo, você se acha fracassado, porque você está se definindo no que faz. Então esse é o problema de definir identidade em vocação, em propósito. Quando eu sei quem eu sou, os resultados não me alteram. Quando eu sei quem eu sou, se tudo vai bem, não diz que eu sou bem, que eu estou bem. Se tudo vai mal, também não define quem eu sou. Por quê? Porque eu sou igual, não o que eu faço. Porque se eu estou bem porque algo deu certo, eu vou estar ruim porque algo deu errado, porque eu estou me definindo, eu sou bem-sucedido, eu sou mal-sucedido, baseado no resultado. Não, não é o resultado que define quem você é. Mas mas nós não somos emocionais também, pô? Isso, a gente não pode deixar isso afetar a gente? Cara, o nosso comportamento, as nossas reações? É muito legal a sua pergunta, Tiago, porque a alma do ser humano ela foi criada com pelo menos 3 funções: para ler, interpretar e expressar. A alma foi criada para ler, interpretar e expressar. O homem não foi criado para viver a partir da alma. A alma do homem foi criada para expressar o espírito. A alma lê, interpreta e expressa. Quando o espírito do homem morreu, que é um estado de dormência, o homem passou a viver a partir das suas emoções. O que é uma alma doente, uma alma ferida? É vivendo de fora para dentro. Por exemplo, o homem não foi criado para viver em expectativa. O homem foi criado para viver em perspectiva. Dá um exemplo disso, por favor, para ficar mais claro. Quando eu vivo em expectativa, eu espero algo da minha esposa. Certo. E quando ela não faz, eu fico frustrado. Quando eu vivo em perspectiva, eu não espero algo dela. Eu faço a partir de mim. Quando você olha para a Bíblia, você vê que em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Se o amor não busca os seus próprios interesses, ele não vive em expectativa. Se o amor não busca os seus próprios interesses, ele busca o interesse de quem? Do outro. Então, quando eu estou vivendo um amor, que eu estou buscando o meu interesse... autorrealização, e você não está preocupado com o outro. Isso não é amor, isso é carência. É egoísmo. É que está nesse segundo livro que está na sua mão. Está aqui, exatamente. Entendeu? Escuta, amor não é poupar a si mesmo. Amor é poupar o outro. Você não está amando quando você se poupa. É por isso que Deus nos amou, porque Ele não se poupou. Verdade. Todas as vezes que eu me poupo em nome do amor, isso não é amor, isso é carência. O amor não poupa a si mesmo. O amor sacrifica a si mesmo em prol do outro. Então o casamento não deveria estar ligado ao que eu vou ganhar, mas ao que eu tenho para dar. Mas isso está relacionado a tudo que a gente faz na sociedade, quem nós somos como empresários. Sim. Faz todo sentido. Começa a ficar mais claro, por exemplo, algo que eventualmente eu vou em eventos com empresários cristãos, né? Eu vou palestrar para empreendedores cristãos. E eu sempre costumo fazer essa pergunta. Para que serve a sua empresa? Né? Por que você tem esse negócio? Por que você abriu essa borracharia? O cara falou, é para comprar comida para minhas crianças. É muito legal isso, Tiago. Quando Deus criou o homem, presta atenção, o homem criou o homem para ser
O homem criou o homem para ser e para se manifestar. Não para ter, mas para ser e se manifestar. Quando você olha para Jesus, Jesus, por exemplo, ele nunca tinha pão para dar, ele era o pão. Ele nunca ofereceu água, ele era água. Porque o que Jesus oferece, ele não tem, ele é. Então, ao mesmo tempo que Deus não tem nada, ele é tudo. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, ele colocou o homem para cultivar. A palavra cultivo vem de cultura, vem de culto. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, é que a vida do homem seria um culto a Deus. O homem não trabalhava para comer. O homem comia a partir do que ele era, não do que ele fazia. O homem não era transpiracional, o homem era inspiracional. Ele não suava para comer. Ele só passou a comer do trabalho e a suar depois do pecado. Por causa da indisciplina. Por causa de uma decisão. Isso. Por causa do livre-arbítrio. Ou seja, depois do pecado, o homem deixou de viver de dentro para fora e passou a viver de fora para dentro. Ou seja, você que está nos assistindo, nos ouvindo, não era para a gente estar se ferrando que nem nós estamos agora, gente. Não era para estar nesse sofrimento todo. Não, mas o problema não está no trabalho. E aí está também a forma com que nós lidamos com essa dor, né? Com esses problemas. Sim, mas até porque Jesus resolveu o problema do suor. Jesus não é da linhagem de Adão. A maldição do suor e do comer do suor do seu rosto foi dado para Adão e a sua linhagem. Quando você olha para Jesus, Jesus fazia parte da linhagem adâmica, não? Não, ele vem debaixo de uma nova raça. Certo. Ok? Certo, lá no Getsêmani, se Jesus não faz parte da linhagem adâmica, por que Jesus suou lá no jardim do Getsêmani e o seu suor se tornou em gotas de sangue? Sabe o que ele está dizendo? Eu estou suando e redimindo o seu suor para que você não viva mais de forma transpiracional e volte a viver de forma inspiracional. Olha só. Agora, qual a diferença de um profissional que vive inspirado e o outro profissional que vive de transpiração? Tá, na prática, isso aí. Na eu prática? Vou te perguntar e vou te perguntar sobre... Vai. Quando você passa pelo médico que ele não é inspirado, quando que ele não vive da inspiração, ele usa você para ganhar dinheiro. É verdade. Ele não está preocupado com você. Faz sentido. Ele só quer o resultado da sua... Quando você passa por alguém que ama o que faz... Tem aquela frase que diz, faça o que ama e você não vai precisar trabalhar. Isso. Dinheiro deve ser uma recompensa, cara, não um alvo. Dinheiro deve ser uma recompensa. Resolva problema. Produto não é para ser vendido. Produto é para resolver problema. Para resolver dor. Isso. Claro, quando o seu produto resolve o problema, o dinheiro vem como recompensa. Claro. Quando você está querendo vender um produto, você não está pensando no cliente. Quando você quer resolver o problema dele, sim. Aí você está pensando nele, aí o dinheiro vem como recompensa. Os valores estão invertidos. Faz todo sentido. Pastor Ricardo, tem um trecho aqui no livro que me chamou a atenção, conecta também, dando sequência mesmo no que nós estamos falando aqui. E aí eu abro um espaço agora para a gente ir para o tema igreja, organização. Opa! Podemos nos declarar como igreja de forma representativa, mas nunca seremos igreja vivendo de forma individual. Ok. Qual é a sua visão a respeito dessa fase, desse momento que nós estamos vivendo agora? Lembrando que isso aqui vai ser gravado, vai ficar publicado nas redes aí por milhares, sei lá, por muito tempo, né? Por alguns anos. Então, nós estamos gravando em setembro de 2022, nessa fase que nós estamos vivendo agora. A igreja, o senhor está otimista com o posicionamento da igreja brasileira, pelo menos nessa fase? Ela está trazendo uma mensagem, voltando os olhos das pessoas para Jesus ou para os seus próprios líderes? Sim. Para mim, são duas perguntas totalmente distintas. Se a igreja está bem, ela nunca esteve mal. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Tudo aquilo que está mal não é igreja. A igreja nunca teve mal. Qual que é a figura da igreja na Bíblia, originalmente falando? Eva. Eva nasceu antes ou depois do pecado? Eva nasceu antes do pecado. Então a igreja ligada a Eva nunca teve ligada ao pecado. Tá, quando Jesus restaurou a igreja, ele restaurou ainda na cruz, ainda vivo ou depois de morto? Ele restaurou depois de morto. Quando ele morreu, os soldados viram que ele estava morto, foram lá e furaram o seu lado e saiu água e sangue. Ou seja, ele já estava morto e a igreja nasceu do lado dele após a morte. Então, a igreja, na figura de Eva, nasce antes do pecado, então a igreja não estava envolvida com o pecado. E Jesus dá vida à igreja depois que ele resolve o problema do pecado. Então, a igreja nunca teve mal. O que está mal é a estrutura. Certo. O que sai de Adão é Adão. O que sai de Cristo é Cristo. Ah, mas a igreja está vivendo em pecado. Não, a igreja nunca esteve envolvida com pecado. A igreja está vivendo em apostasia. Não, a igreja nunca foi apóstata. O que se apostatou não é a igreja. Escute, não tem como você ter uma cabeça boa e um corpo ruim.
Agora, isso é a figura que eu tenho de igreja. A igreja vai muito bem, obrigado. Mas é tudo aquilo que está aqui. Aquilo não é igreja. O que é igreja está bem, cara. Agora, se a estrutura, se aquilo que nós estamos vendo hoje tem pregado uma mensagem correta, eu acho que a igreja, eu acho que até mesmo a pandemia, ela mostrou uma condição de discernimento perdida na igreja. Ninguém entendeu a pandemia. Parece que Deus não deu resposta para ninguém que iria acontecer. Então, nós vimos a igreja um pouco perdida. Alguns, em nome do medo, chamavam de coerência. Outros não queriam ter coragem, mas não tinha coerência nenhuma. Mas as igrejas estão lotadas agora, As igrejas estão lotadas. Pós-pandemia. Sim. Assim, tem coisas que Deus não faz, mas Ele não desperdiça viagem, né? Tem coisas que Deus não faz, mas Ele não desperdiça experiência. Agora, nós vemos, quando você falou do trecho do livro sobre a igreja, ela representa... Por quê? Porque o seu corpo, ele é a expressão da sua cabeça, cara. Então, a igreja é para ser a representatividade de Cristo. Quando não dá para se viver igreja de forma individual? Ela não dá, porque hoje nós temos uma moda, uma doutrina que diz assim, eu não preciso estar na igreja para servir a Deus. Nós temos essa doutrina. O que eu preciso entender é o seguinte, é que o meu dedo é corpo, mas o meu corpo não é dedo. O meu dedo faz parte do meu corpo, mas o meu corpo não é dedo. Então, eu represento a igreja? Sim. Mas a igreja não sou eu. Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Então, a minha mão é corpo, sim, mas o meu corpo não é mão. Então, eu preciso de uma coletividade porque eu sozinho não consigo ser igreja. Então, as pessoas, eu não preciso estar na igreja para servir, não. Você pode servir a Deus em qualquer lugar, mas nós precisamos viver de forma coletiva, para viver como igreja, para termos essência do que é igreja. Esse é o meu entendimento de igreja. O que causa essa confusão de identidade, esses conflitos entre o que é cristianismo, o que é religião, é o diabo ou é a nossa ignorância? Cara, eu acho que a ignorância, o diabo e a ignorância estão totalmente ligados, né, cara? A ignorância e o diabo, a palavra ignorância significa trevas, e a palavra conhecimento significa luz. Então, ignorância e o diabo estão totalmente ligados, e a palavra conhecimento está ligado com a luz. Mas a gente permite que o diabo domine a gente ou não? Permite. Não era, mas permite. E por que permite? Permite por ignorância, porque nós não sabemos quem nós somos. O diabo, se você nasceu de novo, você está salvo. Mas só se você renovar a sua mente é que você desfaz as obras do diabo. O fato de você nascer de novo, você está salvo. Mas você só começa a causar prejuízo no inferno se você descobre quem você é. Jesus dizia, eu sei quem eu sou e sei para onde eu vou. Mas vocês não sabem. Então, saber quem você é muito poderoso. Se você sabe quem você é, uma circunstância não te define, um problema não te define. Sabe? Mais importante, nós somos uma geração que queremos ter. Por que nós queremos ter? Porque nós estamos tentando nos afirmar, autoafirmar, através do que nós temos. Quando você é, o que você tem te expressa. Quando você não é, o que você tem é para te autoafirmar. E nós somos uma geração de autoafirmação. Eu preciso morar em tal lugar, eu preciso ter tal carro para dizer que eu sou, eu preciso ter o celular de última geração para dizer que eu sou. Não. Você não é afirmado por aquilo que você tem. Aquilo que você tem é para expressar você. Como eu disse, a manga expressa a mangueira. Não é a mangueira que se torna mangueira pela manga. Então, entender quem nós somos deveria ser a nossa obsessão. Quem nós somos? Quem nós somos? É a pergunta. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para onde que eu estou indo? Qual é o sentido da vida? Se Deus não é Deus de um acaso, qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? É uma religião? Não, as pessoas dentro da igreja também estão perdidas. Porque a religião não resolve o problema do homem. O que você chama de religião? Fórmulas sem poder. Porque todo conhecimento que não se transforma em poder só gera soberba. Todo conhecimento que não se transforma em realidade só gera soberba. Só gera acúmulo de conhecimento. Conhecimento. Não gera sabedoria. E nós temos uma geração hoje que ela é insaciável, ela está inchada, cara. A mensagem, quanto mais profunda, quanto mais complexa, melhor dizendo, mais ibope ela dá. Eu preciso saber se tem isso, se Adão tinha umbigo, se Adão não tinha umbigo, se o dilúvio foi mundial, estadual. Para ver se faz sentido ou não, ver se faz sentido. Explicação para aquilo que é espiritual. Pois é. Explicação racional.
Pois é, cara, o evangelho para mim é um bolo de fubá. A igreja de hoje colocou glacê. Você imagina glacê no bolo de fubá? Não faz o menor sentido. Não tem lógica. O evangelho ele é simples, cara, mas ele é poderoso. Sabe? Quando a gente fala assim sobre o evangelho do arrependimento, a gente pensa que arrependimento é vir até a frente do púlpito e chorar. O choro faz parte do arrependimento, mas o arrependimento não se limita ao choro. Nós choramos o suficiente para vir até a frente ao púlpito, mas não o suficiente para mudar de mente. Porque é isso que significa arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade. Nós não estamos limitados, Tiago, por aquilo que somos. Nós estamos limitados por aquilo que pensamos que não somos. Nós não estamos limitados por aquilo que somos. Não é o que somos que nos limita, é o que pensamos que não somos. Então você nasceu de novo? O diabo diz, deixa o Tiago quieto, desde que ele não descubra quem ele é. Se você sabe quem você é, você vai causar um problema para o inferno. Gosto muito do Dr. T.L. Osborne, que já faleceu. Ele dizia, quando eu chego no lugar, o diabo está com problema. Uau, é forte. Você está entendendo? Esse era um cara convicto, hein? Opa! Esse cara... Só que ele morreu, se eu não me engano, em 2014. Até hoje, falar nisso, parece que é soberba. Só que se eu te falar uma coisa, quem não sabe quem é, encontra alguém que sabe, vai achar que quem sabe. Não precisa ser o diabo para encontrar, para desestruturar ele. Qualquer pedrinha no caminho ali já desvia ele do foco. Quem não descobriu quem é, acha que quem descobriu quem é soberbo. Certo. Se eu não sei quem eu sou e eu estou conversando com você que sabe quem você é, sabe o que eu vou pensar de você? Você é soberbo. Certo. Porque você tem confiança, você tem certeza, você tem garantia. Um cara que dizia, quando eu chego no lugar, o diabo está com problema, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Com certeza. Então, a importância disso. Jesus, cara, ele nunca trouxe para ele o que ele fazia. Quando os discípulos falaram, olha, mestre, a figueira secou, ele falou, não. Olhe para a montanha. Para que esse exagero, Tiago? Fala para a gente secar uma figueira e está tudo resolvido. Ele falou, não, cara, fala com a montanha. Ele disse, as obras que eu faço, vocês vão fazer. Não estaria bom ressuscitar um morto como Lázaro aí, de 4 dias? Ele falou, não, vocês vão fazer obras maiores. Por quê? Por que esse incentivo? Para que esse exagero de Cristo com a gente? Chega a dizer que nós seríamos melhores do que eles. O que é isso, cara? Qual que é a ideia? Porque, será que ele estava nos enganando? Será que ele era motivacional? Ainda que a motivação? Não, o que ele era intencional. Cara, se nós entendemos quem nós somos, cara, acabou. Se nós entendemos quem nós somos, cara, o cristianismo para mim não é uma religião. Ela foi durante um tempo, mas ela não é uma religião. O Cristo, cara, é a minha fonte. Cara, é tão interessante. Quando você acorda pela manhã, você vai se higienizar, ou vai tomar um banho, vai escovar os dentes, é inquestionável que você vai se olhar no espelho. Certo. Não tem como fugir disso. Sim. Quando o homem abriu os olhos pela primeira vez, ele estava diante de um espelho. Quem estava na frente dele? Amém. Deus estava na frente dele. Sim. Quando ele abriu os olhos pela primeira vez, ele viu Deus que refletia ele. Amém. Nós precisamos ser interrompidos aqui, faz parte, né? Sim. Da gravação, tem mais gente que daqui a pouco vai conversar conosco também. Mas eu queria falar para a audiência, para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, como que as pessoas se conectam com o Pastor Ricardo? Compartilha aí o Instagram do Pastor Ricardo, onde encontrar, onde vive, do que se alimenta. Nós pastoreamos uma igreja durante 25 anos aqui em Carapicuíba, do lado de Barueri, bem na divisa mesmo. Pastoreamos, ficamos 25 anos. O ministério que o senhor fundou? Nós fundamos o Ministério Gerando Filhos. Um casal de filhos nossos. Gerando Filhos? Ministério Gerando Filhos. Olha aí, tá aí explicada a conexão com o Luiz Hermínio, então. Tá explicado. E nós passamos o ministério para um casal de filhos nossos que anda conosco há 22 anos. E fomos, através de um convite do pastor Juscelio, hoje fazemos parte do Mevan Campinas, da Missão Sudeste, servindo os pastores no Brasil, acompanhando junto à liderança. E hoje nós estamos no Mevan Campinas. Aí nós temos o nosso Instagram, Ricardo M. Costa, né? Temos o nosso canal no YouTube. O meu canal está começando agora, porque estava totalmente ligado ao Ministério Gerando Filhos, né? Certo. E agora eu estou começando o nosso canal no YouTube, Ricardo M. Costa também. Legal. Então é aí que a gente está desenvolvendo, lançando algumas coisas. E essa conexão com o Mevan, lógico que com certeza tem um movimento espiritual, um desejo do Pai aí para que vocês se unissem, mas tem uma conexão também com a linguagem, com a visão. Sim, eu conheço o Luiz Hermínio desde 2009. Né? Ele já
já estava explodindo aí, mas não estava tudo isso que ele é, né? Então, conheci ele no evento do Dave Robertson, que ele estava participando, e naquele mesmo ano ele veio pregar na nossa igreja, e depois a gente se tornou amigo, ele vinha na minha casa, eu ficava na casa dele. Eu penso que lá para 2014, 2015 foi que eu conheci o Juscelio. Então sempre teve essa conexão, teve momentos que a gente pregou junto no Brasil, tanto com o Luiz Emílio quanto com o Juscelio. Então a gente gerou essa amizade, mas demorou muitos anos. E em determinado momento houve esse convite, né? E a gente viu que era de Deus, e a gente, então, por causa dessa linguagem, de tudo isso que existe no Mevan, de não sermos uma denominação, de termos essa linguagem de reino, de deixarmos as pessoas livres, então tudo isso eu me identifico muito. Então hoje nós estamos caminhando na mesma casa, juntos, né? Estamos caminhando nisso aí. O senhor vive só da obra? Sim, eu tive empresa durante uns anos, trabalhei com questão de satélites, algumas Porque o senhor fala muito com muita tranquilidade para empresários também, né? Sim, é muito mais uma questão do que Deus me deu. Claro que eu já fui empresário, tive empresas, né? Trabalhei com questão de satélites, transmissores, né? Claro que eu era sócio e a minha área era mais a parte administrativa. Quando um dia eu estava voltando da empresa, parando no farol, esperando o farol abrir, fazendo algumas contas na cabeça de contratos que eu tinha fechados, e Deus falou para mim: é hora de você entregar a empresa. Naquela época eu não viajava ainda, e eu entreguei a empresa, eu não vendi a empresa. Eu sentei com o meu sócio e ele perguntou quanto eu queria na minha parte, e eu dei para ele. Abençoei ele. E hoje, aí de 2012 para cá, eu já era pastor, claro, mas aí comecei a viajar. Hoje a gente viaja no Brasil e desenvolvendo esse ministério, mas hoje só na questão da obra mesmo, né? Desenvolvendo. Fechou. Tem uma inclinação para o mundo business, mas não tem autorização para voltar para ele. Resiste. Então a gente lida mais com os empresários, ajudando na questão de fundamento, de identidade, que é o assunto que Deus colocou dentro de mim. Claro que esse assunto é muito amplo, né, na questão da identidade. Pastor, nós estamos a poucos dias das eleições. Esse tema preocupa o senhor ou não? Sim e não. Preocupa porque é um momento muito decisivo para o Brasil, Se nós olharmos todo o contexto da América Latina, né, a crise global, uma guerra na Ucrânia, então existe uma preocupação, mas eu vejo o Brasil como a bola da vez. Existem profetas no mundo que dizem que o Brasil é a bola da vez, o avivamento vai vir do Brasil. O Brasil é o país que mais está em ascensão, ainda que passa por uma crise, mas por uma ascensão econômica. Ainda que passa por uma crise global, o Brasil vai bem. Obrigado. Se destacando. Sim. Bem, né? É um tempo de prosperidade para o Brasil, então eu vejo com bons olhos. Eu só vejo que a igreja precisa. A minha preocupação, entre aspas, é só que a igreja precisa estar consciente de tudo isso. Não é questão de um homem, é a questão de valores, de princípios. Então nós precisamos estar conscientes dos nossos valores. Mas eu creio que essa eleição tem a ver com o que Deus tem como promessa para o Brasil, de um avivamento. Eu estou com muitas boas expectativas, cara, com o que Deus vai fazer no Brasil. Os próximos anos para o Brasil são anos de muita glória, de muita bênção, de muito milagre, eu creio. Isso não exime que a gente vai ter, mas eu estou dizendo que é um tempo de muita bênção. O Brasil vai viver coisas que nunca viveram, cara. Eu vejo um avivamento, não só dentro de quatro paredes, mas na ciência, na política, na educação, na arte. Eu vejo dessa forma. É um tempo de muita bênção para a igreja brasileira. Então nós precisamos só discernir isso. E o Brasil é o único país da América Latina que está na direita, né? Assim podemos dizer. Que não está dominado por comunismo totalmente. Exatamente. Então eu vejo com muito. Isso não tem casualidade, cara. O único país da América Latina, o único que não está na mão da esquerda, o único país que está em ascensão, né? Mesmo diante de uma crise. Então, isso não pode ser coincidência. Seria muitos elementos para se tornar uma coincidência apenas, sim, né? Sim, o mundo hoje olha para o Brasil, a maioria dos líderes do mundo reconhece que o Brasil saiu muito bem no meio de uma pandemia, né? No meio de algo global. Então, eu vejo com muitos bons olhos aquilo que Deus tem como promessa para o Brasil. Cara, eu posso te dizer, Thiago, eu vivo por um avivamento. Eu acordo todos os dias e durmo por um avivamento. Eu amo a minha esposa, amo minha filha, mas o que me faz acordar todos os dias é um avivamento. Meu coração queima por um avivamento e eu não gostaria de fechar os olhos.
sem participar desse sem viver avivamento. isso. Sim, sem enxergar, sem contemplar. Sem fazer parte disso, cara. Um avivamento que não vai ter nome de denominação, que não vai ter nome de um homem, que não vai ter uma estrela, mas se for para ter, que haja uma constelação. Que não haja nome de fulano, de ciclano, mas uma constelação, é o que eu creio. Gente boa, nós conversamos hoje aqui, recebemos, passou pela rampa, o pastor Ricardo Costa, autor desses 2 livros aqui, a Centralidade de Cristo. A Centralidade de Cristo, desculpa, Tiago, é uma série, né? Então a Centralidade de Cristo é a série. Então o primeiro livro chama-se Descobrindo a Minha Origem, Conhecendo a Minha Identidade. O segundo é a Centralidade de Cristo, Amor desde o Princípio. E se você olhar o ACD, que estão em destaque aí, significa antes de Cristo e depois de Cristo. Certo, então, eu fiquei pensando. O que significa podia ser AC/DC, mas não é uma banda de rock, né? Uma banda de rock AC/DC, mas é. Eu fiquei pensando, não tem conexão. E quando eu falo antes de Cristo, eu falo Gênesis 1 e 2, né? É antes de Cristo. Sim, né? sim. Né? Antes de Cristo, antes do pecado e depois de Cristo, que é depois do Calvário, que é a restauração. Essa é a cronologia que o senhor estruturou do livro. Eu construí dentro disso. Muito bom, cara. Muito bom. Faz quanto tempo esses livros já? Cara, esses livros saíram, acho que faz 2 anos. No começo da pandemia saiu outro é recente, então. Foi recente. Então praticamente é um lançamento, né? Porque a pandemia, tudo que foi lançado no início pode ser lançado agora e é bem aceito. Isso, mas na pandemia a gente já saindo, podemos dizer, saindo da pandemia, eu já estou na 2ª tiragem dele já. Uau! Já só mais trabalhando. E já tem alguma outra obra que o senhor está preparando? Estamos escrevendo, recebemos uma palavra agora há pouco ali, mas nós estamos escrevendo algo. Creio que ainda o nome não está definido, a gente não se preocupa em colocar o nome do livro antes de terminar a obra, né? Claro. Mas se fosse para soltar o livro que a gente está escrevendo agora para novembro, é Deus e Pai, Servos e Filhos. Nós vamos estar falando sobre isso. Show. Muito bom. E aí é lógico que a gente vai pedir para que o pastor volte aqui, passe pela rampa novamente. Claro. Quando trouxer quando tiver pronta essa nova obra, né? Para que a gente possa compartilhar com a nossa audiência aqui, tanto do rádio como da internet. Cara, só te agradecer, realmente dizer que é um privilégio tê-lo aqui para nós. É uma honra mesmo poder conviver com o senhor, ter vivido essa oportunidade e sugerir para que as pessoas que estão nos acompanhando que continuem, né? Quem quer se conectar com o pastor Ricardo, ele já explicou aí as maneiras, através do Mevan, presencialmente aos domingos, lá no Mevan de Campinas, domingo de manhã, domingo de manhã, e também pela internet aí, Ricardo M. Costa. Amém. Foi de Deus, eu tenho certeza. Amém. Cara, obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar participando aqui da rampa. Algo de Deus, muito bom compartilhar sobre essas verdades. Um prazer estar com você, Thiago. Obrigado. Valeu mesmo, gente. E a todos vocês que nos acompanharam. Que Deus abençoe todos e até a próxima.